Olá, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus te alcance em qualquer lugar que você estiver. Você está aqui no canal Adonis Oliveira, conselho para toda a vida. Que satisfação imensa ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Isso, irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu queria que você ficasse comigo aí até o final desse vídeo. Mas antes, eu quero agradecer você que já é inscrito no canal, Deus te abençoe. Você que não é inscrito ainda, que o Senhor também te abençoe. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, comente, compartilhe com um amigo, com o grupo, com a família, com o irmão. Compartilhe com pessoas. Juntos, vamos levar o Evangelho um pouco mais longe. Eu tenho uma palavra para você. Olha, o livro, eu quero começar aqui pelo livro de Coríntios, o capítulo de número 1, o versículo de número 2. Olha o que diz a palavra do Senhor Jesus. A Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados, em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que, em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Irmãos, eu quero começar aqui falando sobre isso, sobre igreja. Quando nós falamos em igreja, nós não estamos falando simplesmente de quatro paredes, entenda isso. Quando falamos em igreja, não estamos falando de quatro paredes, o salão onde nós vamos adorarmos o Senhor. Ali fazemos o ajuntamento que é coberto, que tem a parede, a proteção aí contra animais, proteção aí contra o vento, contra o frio. É a parede, ali é um local onde reunimos. Mas quando eu falo igreja, eu estou falando da gente. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Figuras da igreja que é revelado dentro da Bíblia Sagrada. A Bíblia utiliza diversas figuras e imagens a fim de nos fazer compreender melhor a natureza da igreja. Todas as figuras aqui listadas possuem alguma relação com a natureza da igreja, expressando sua característica, seja de conduta moral, social, religiosa. E nós vamos ver isso. Você é a igreja de Cristo? Olha, é interessante pararmos para analisarmos isso. Porque o que é a igreja do Senhor? O que representa a igreja do Senhor? Quais são uma das figuras que representam a igreja do Senhor? Uma das figuras que representa a igreja do Senhor é o povo de Deus. O versículo em que nós lemos aqui, no livro de Coríntios, no capítulo 1, versículo de número 2, tratando-se do povo de Deus, aonde é que eles estejam reunidos, eles são a igreja de Cristo. 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 18 e 19, eu quero ler com você isso, porque é interessante. O livro de 1 Pedro, o capítulo 1, o versículo de número 18 e 19. Olha o que diz a palavra do Senhor Jesus aqui, ó. Sabemos que não foi com coisas corruptíveis, com coisas que pode ser corroída, que pode ser consumida, que pode ser gasta, que é natural desse mundo. Não é com coisas corruptíveis, com prata ou ouro que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, por tradição recebeste dos vossos pais. Cada um de nós tinha um costume, tinha um hábito que recebemos dos nossos pais, dos nossos antepassados, mas o Senhor nos resgatou daquilo que, vamos dizer para nós entendermos, do pecado, do lamaçal do pecado. E quando Ele nos resgata, não é com coisa corruptível, mas, versículo 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, ou seja, não tinha contaminação nenhuma. Nós somos comprados. Então, quando eu falo de igreja, eu estou falando de um povo eleito, um povo lavado, um povo redimido, um povo que o Senhor olhou e disse: espera aí, eu vou tirar você do lamaçal do pecado, pegar pela mão direita, colocar em um lugar forte, um lugar firme, um lugar seguro. Eu vou fazer você diferente. Os hábitos antigos, a vossa vã maneira de viver que você tinha, os seus costumes, o Senhor pegou, mudou, transformou, passou no sangue dele, lavou, purificou. Agora você é totalmente diferente. Este é o povo de Deus. Isso é igreja, irmão. Igreja é diferente, é lavada, é remida por Cristo Jesus, ao qual si mesmo se deu por nós, a fim de redimirmos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente zeloso de boas obras. Isso está lá no livro de Tito, no capítulo 2, no versículo de número 4.
14. Essa é uma das figuras da igreja de Cristo Jesus. É um povo de Deus. Quando tratamos de igreja, logo também vamos entender uma das figuras que é apresentada dentro da Bíblia Sagrada, é o templo de Deus. O templo de Deus. Olha, vamos entender isso. Antigamente, aonde é que o Senhor habitava? Lembra? Construa para mim um tabernáculo. A Arca da Aliança é colocada no lugar santo do santo. E o que representava a Arca da Aliança? A Arca da Aliança representava a presença de Deus. Deus vai habitar no meio do povo por meio da Arca da Aliança. Lembra dela? Isso, ela mesmo, que acompanha o povo. A partir do momento que é construída ali no deserto e até o povo entrar em Canaã, até que Salomão constrói um templo, que então ela é colocada dentro do templo. Mas vamos lá, essa era a presença de Deus diante do povo. Deus habitava dentro de um templo, junto com o povo ali. Mas agora, aonde é que Deus habita? Oh, Deus habita aqui, vamos ler. Livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, o versículo de número 16. Deixa eu ler com você aqui, deixa eu pegar aqui. Livro de 1 Coríntios, o capítulo de número 3, e o versículo de número 16. Olha o que diz a palavra do Senhor Jesus aqui para nós. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu estou falando de igreja. Estou falando de igreja, não é de quatro paredes, é de pessoas, porque entendemos que a igreja é representada, ou é o povo de Deus, o povo escolhido. E agora entendemos que igreja, uma das suas figuras também é o templo de Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Então Deus não habita dentro daquele templo. Se aquele templo estiver sem ninguém, a presença de Deus não está lá. Não me confunde, não tenha eu como herético, porque nós sabemos que Deus é onisciente, está ciente de todas as coisas, e sabemos que Deus é onipresente, está presente em todos os lugares. Mas olha, me entenda de uma maneira simplificada. Se o templo estiver vazio, a presença de Deus está lá? Tá, porque Ele é onipresente, mas Deus habita dentro da gente. O Espírito Santo, o apóstolo Paulo vem falar para nós: não sabeis vós que você é o templo e morada do Espírito Santo de Deus? Somos templo de Deus. A igreja é representada por isso. Uma das figuras é como um templo. Meu irmão, Deus habita dentro de você. Agora eu vou falar algo para você que é muito interessante. Deus é santo. Deus é puro, magnífico, extraordinário. Você acha que Deus vai habitar dentro de um lugar que está tudo sujo? Como é que está teu coração? Como é que está tua vida? Como é que está tua casa, espiritualmente falando? É necessário nós fazer uma limpeza. É necessário nós tirar da nossa vida todo tipo de imundícia, porque somos templos de morada do Espírito Santo de Deus. E importa que esse templo seja santo. Isso é importantíssimo. Outra figura representada, que representa a igreja, é o corpo de Cristo. É representada por um corpo. Vou ler isso aqui para você. 1 Coríntios, o capítulo de número 6, o versículo de número 15 e 16. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei, pois, o membro de Cristo e falo-ei membro de uma meretriz? Não por certo. Por quê? Ou não sabeis com que se ajunta com a meretriz se faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois em uma só carne. Irmão, isso aqui é taxativo, é muito importante. Nós somos membro do corpo de Cristo. Somos membros. A igreja é representada, uma das figuras que representa a igreja é isso, corpo. Membros, nós somos membros do corpo de Cristo. Agora, o que você tem feito com esse membro de Cristo? O que você tem feito com esse membro do corpo de Cristo? É óbvio que não dá para nós separarmos e tirarmos uma mão, porque vamos sentir falta. Toda a habilidade que temos com as duas mãos, quando nós perdemos uma mão, teremos que nos reabilitarmos novamente para poder exercer alguma função.
exceto aquele que já nasce com uma deficiência física, ele se adapta. Agora nós que temos as duas mãos, você que tem as duas mãos ou os dois pés, se perder um dos seus membros do teu corpo, apenas o dedão, por exemplo, o dedão que faz toda a diferença, se você perder, para você reabilitar novamente, demora, temos que aprender tudo novamente, isso é necessário, mas olha que a Bíblia está dizendo, somos membros do corpo de Cristo, o que você tem feito com esse membro? Deixa eu falar algo para você. Você que está desigrejado, meu amigo. Você que está frequentando a igreja. Você sente falta da igreja? Você sente falta da igreja? Você sente falta de estar na casa do Senhor? Pastor, eu não sinto falta nenhuma. Vamos imaginar? Quando é que eu não sinto a presença de um membro? O dedo, por exemplo, o dedo da sua mão. Quando é que você não sente a presença dele? É quando você perde ele? É quando ele está morto, não é isso? Quando ele está morto. Quando ele está morto, eu não consigo sentir a presença dele. Parou de passar sangue. Não tem mais corrente sanguínea. Então o dedo morreu. Se você não sente a presença do dedo, é porque o dedo está morto, mas você sente a falta. Agora o dedo não sente mais nada com a sua mão. Ele não tem ligação nenhuma, ele não sente falta de você porque ele está morto. Agora, se você não está sentindo falta da igreja, é porque você está morto. Isso é forte, não é? É porque você está morto. Se você não sente falta da igreja, é porque você está morto espiritualmente falando. Você precisa se reabilitar. O sangue de Cristo tem que começar a passar nas suas veias novamente, meu amigo. A igreja sente falta sua, isso eu garanto. A igreja sente falta sua. Tem alguém lá dentro da igreja que está com o joelho dobrado, que está orando pela tua vida, que está orando pela tua família, que está orando pela tua casa, que está dizendo, Deus, alcança ele, alcança ela. Porque a igreja sente falta, a igreja é um organismo vivo. E ela sente falta dos seus membros. Agora, quando um membro não sente falta da igreja, é porque ele está morto. Você precisa se reintegrar novamente. Você precisa de uma regeneração. Você precisa de um avivamento. Oh, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a faça conhecida. Se torna necessário isso. Precisamos, porque é algo que representa a igreja. É o corpo. Nós somos corpo, fazemos parte do corpo de Cristo, somos membro do corpo do Senhor e pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser a cabeça sobre todas as coisas e deu à igreja, ao qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios capítulo 1, versículo de número 22 a 23. Eu estou falando sobre aquilo que representa a igreja, algumas imagens ilustradas dentro da Bíblia Sagrada que representa a igreja. Tem outra imagem que representa a igreja, é a noiva de Cristo. A noiva representa a igreja também. Aonde é que está localizado isso? O livro de 2 Coríntios, o capítulo 11 e o versículo de número 2. Vamos ler? Livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 2. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado e vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Eu vou reprisar esse versículo. Porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Noiva. A noiva de Cristo. A igreja é representada, uma das figuras dela é essa, a noiva. A noiva tem que estar pura. Vamos lembrar de um casamento? Alguém que está prometido a casamento, ele tem que manter o quê? Irmão, o casamento já é fidelidade. O casamento já é fidelidade. Não se fala em fidelidade quando você já é casado. E isso tem que acontecer onde? Tem que acontecer a partir do momento do namoro. Você tem que ser fiel à sua namorada e logo após o noivado, você tem que ser fiel à sua noiva. Começa aqui. Dentro do casamento não pode se tratar de fidelidade mais. Você tem que ser fiel lá no namoro. Noivado, e isso segue para o resto da vida. Então a noiva tem que ser pura. O noivo já é puro, o nosso noivo já é puro. Estou falando de Cristo, ele já é puro, já é santo, não há mancha, não há nada, nenhum defeito nele, é puro. Agora a noiva tem que se manter fiel.
Tem que se manter fiel diante dele. Não pode, não pode, não pode de forma alguma. Qual que é o primeiro mandamento? Lembra do primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Temos que amar a Deus sobre todas as coisas. O que é isso? É colocar Deus no centro de tudo. No centro de tudo da tua vida tem que estar Deus. O seu marido, fisicamente falando, não pode estar no centro da tua vida. Não pode, não pode. A sua esposa não pode estar no centro de tudo. Não, quem tem que estar no centro de tudo é Deus. O seu negócio, o seu trabalho, os seus afazeres, o seu tempo de lazer não pode ser o centro de tudo. Não, meu irmão. O centro da tua vida tem que estar localizado em Deus. Ele tem que ser o principal alvo. Porque amar a Deus acima de todas as coisas. Se eu amar a Deus acima de todas as coisas, eu nunca vou conseguir ser infiel com Ele. Não vou conseguir ser infiel com Ele. A partir do momento que eu coloco pastor, que eu coloco membro, que eu coloco evangelista, que eu coloco pregador, que eu coloco cantor, que eu coloco, sei lá, qualquer outra coisa acima de Deus, no centro da minha vida, eu estou traindo, eu estou manchando a minha fidelidade com Deus. E isso não pode acontecer com a noiva de Cristo. Você tem que estar ligado diretamente, focado diretamente em Deus. Ele tem que ter o seu centro da sua vida. Uma certa vez, em uma conversa com a minha esposa, a minha esposa olhou para mim e disse assim: amor, deixa eu falar algo para você, diga bem. E ela falou, ela disse: você sabia que você não é o sol da minha vida? Eu disse: ué, eu não sou o sol da tua vida? O que é isso? Dá, né? Bate aquela impressão, né? Ela disse: o sol da minha vida é Deus, ou seja, Ele é o centro de tudo, minha vida. Cristo é o centro de tudo. Por quê? Porque se eu falhasse, eu errasse, eu desistisse, eu parar na caminhada, se eu partir dessa terra, meu irmão, a vida continua e ela continua ligada com Deus. Ela continua ligada com Deus. Nada pode atrapalhar a minha ligação direta com Deus. É isso. O noivado, o namoro e o noivado segue para o casamento. E não pode ter nada que atrapalhe até chegar o dia do casamento. Não pode. Não pode. Você tem que ser fiel. Aleluia. Porque mesmo se nós negarmos ao Senhor ou sermos infiel, Ele permanece fiel. Sabia disso? Ele permanece fiel. Isso é forte, não é, Davi? Isso é muito forte, meu amigo. Isso é muito forte. Outra figura que representa a igreja de Cristo é a coluna, o fundamento da verdade. Coluna, o que sustenta. É o fundamento da verdade. Dentro da igreja não pode haver mentira, meu irmão. Vamos ler isso? 1 Timóteo, no capítulo 3, o versículo de número 15. Olha o que diz a palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 15. Olha a Bíblia falando, logo lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus, é inspirada por Deus. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. A igreja não pode haver mentira. E eu não estou falando que a igreja somos nós, não estou falando do templo. Eu estou falando de você. Em você não pode haver mentira. Não pode haver mentira. Embora somos cheios de falha e defeito, mas precisamos trabalhar e caminhar para o alvo, a estatura do varão perfeito que foi Cristo. Temos que caminhar para isso. Temos que caminhar. Então não pode haver. A igreja é a coluna da verdade. Temos que andar com o manual da palavra do Senhor. A Bíblia diz que a minha palavra tem que ser sim, sim ou não, não. Porque o que passar disso é procedência maligna. E nós vivemos em um mundo onde muita gente tem sido enganada e tem enganado as pessoas. Tem muita gente confundindo o que é ser cristão, o que é ser igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo é verdadeira. A Bíblia diz, João, no capítulo 8, versículo número 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Versículo número 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. Agora, quem é a verdade? Está aqui. Está aqui, a igreja é o fundamento.
Por que é o fundamento? Porque ela está fundada em Cristo. Então ela é a coluna e o fundamento da verdade. João 14:6, eu não canso de dizer isso. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então se nós conhecemos Jesus, nós estamos conhecendo a verdade. Aí a Bíblia nos fala, conhecemos e prossigamos a conhecer sobre Deus, porque quanto mais conhecemos sobre Ele, mais nós somos libertos. Sabe por que tem muita igreja, entre aspas, que está sendo manchada, está sendo enganada, está andando em erro? Porque não está conhecendo a palavra de Deus, não está firmada em Cristo Jesus, está firmada em homens. Meu irmão, para de se afirmar em homens. Homens caem, se afirma em Deus, conheça sobre Deus, conheça sobre a palavra do Senhor. Eita glória! Já dá vontade até de levantar a mão, né? Que bênção! É importante isso. Temos que estar firmados na verdade. Uma das figuras que representa a igreja é coluna e fundamento da verdade. Olha, outra coisa que representa a igreja, tudo isso está dentro da Bíblia, viu? Está tudo dentro da Bíblia. O que eu estou falando para os irmãos é bíblico. Olha, a igreja é o rebanho de Deus. O rebanho é uma representação da igreja, uma figura da igreja. Por quê? O rebanho precisa de quem? É tão interessante isso, que algumas pessoas acham que não, que a ovelha pode andar ao léu. Não, ovelha não anda ao léu, meu amigo. Porque se ela andar ao léu, ela se enche de carrapicho. Ovelha, se ela andar ao léu, ela passa pela cerca, ela cai no buraco, ela se quebra, ela se machuca, a mosca vem e entra dentro do ouvido, e aí ela bate contra a pedra, bate a cabeça contra a pedra com tanta força, capaz até de se matar. Então, de ovelha, então se trata como rebanho, é porque uma ovelha precisa de um pastor. E quem é o nosso pastor? O nosso pastor é Cristo, diz o salmista, o livro de Salmos, é número 23. Olha o que diz a Bíblia. O que diz lá no Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então o Senhor é meu pastor, logo Ele levanta pessoas para cuidar, logo Ele levanta pastores aqui na terra para cuidar da sua igreja, para orientar, dar discernimento a eles, estude a eles, eles se preparam e está pronto para ensinar a gente, e logo todos nós somos rebanho, somos ovelha, precisamos estar debaixo da bênção de um pastor. Se você não está debaixo da bênção de um pastor, você está andando ao léu. E ovelha ao léu dá coisa errada. Dá coisa errada. Por que é que o salmista está vindo e fala assim, unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transforma? Por causa das moscas que entram no ouvido da ovelha e depois começa a fazer barulho, e aquilo perturba ela, até que ela começa a se bater com a cabeça entre as pedras. Oh, meu irmão, precisamos de um pastor. E Cristo disse que Ele é o nosso pastor. Ele é o verdadeiro pastor. E as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Alguém foi fazer um turismo lá para o lado da Arábia, para o lado de Jerusalém, lá para o lado daquelas terras, e se depara com alguns pastores de ovelha. E vê um rebanho misturado com outro rebanho. E de repente, um pastor chegou o momento dele se levantar. E ele se levanta para ir embora. E ele começa a cantarolar uma canção ali para suas ovelhas, chamando ela. E as ovelhas dele se levantam e saem, acompanhando o pastor. Enquanto isso, as outras ovelhas que não eram dele ficam ali. Fica ali e sai um rebanho. E o turista ficou olhando aquilo, ficou admirado, achou muito interessante. E quando ele vai conversar com o seu guia, fala, rapaz, que legal, que bacana. Qual é o segredo? Ele disse, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Pode ter inúmeras ovelhas, mas o pastor daquela ovelha, se ele levantar e chamar, as ovelhas sabem a voz. Ela não confunde. Ela não confunde. Sabe por quê? Porque ela tem uma ligação direta. Ela tem uma ligação diária. Tem uma ligação diária com o seu pastor. Por isso, quando alguém vai se tornar pastor de ovelha, ele começa desde cedo, para que a ovelha possa acostumar com o seu cheiro, com a sua voz, com o seu jeito. Ele começa desde cedo, para que tenha uma ligação forte. Diz que não se vende e não se compra ovelha por causa disso. Porque ela conhece e não vai com o outro. Olha que interessante isso. Você está ouvindo a voz do Senhor Jesus? Você tem obedecido a sua palavra? Você tem sido zeloso com você, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus? Deixa eu descrever mais algumas figuras. Outra figura que representa a igreja é o candeeiro e a luz de Deus.
Vamos ler isso? Apocalipse 1:20. Apocalipse 1:20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Versículo de número 20, do capítulo 1 de Apocalipse. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Candeeiro, a lamparina, a lâmpada, a luz, representa a igreja. O que Jesus disse? Vós sois o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Somos a luz do mundo. Então representamos o candeeiro, a luz de Deus da terra. A igreja é representada assim, uma das figuras que representa era essa. É a luz. Aí eu pergunto, você tem tido luz, meu amigo? Você tem tido luz? Você lembra que eu falei no começo aqui a respeito da minha esposa, que ela disse que eu não sou o sol dela, que o sol dela é Cristo? Aí eu faço uma pergunta para você. Você tem luz própria? Não, nós não temos luz própria. Não temos. Precisamos de um pastor, de alguém que reflete na gente. A lua não tem luz própria. O que reflete na lua é o quê? É a luz de Cristo. Do sol, aliás. A luz do sol, que eu estou falando de igreja. A luz do sol que reflete na lua e ela clareia. E a igreja do Senhor não tem uma luz própria. A luz que é clareada nela, que ela clareia o mundo, é a luz de Deus. Se você não estiver andando com Deus, sinto muito, você não tem luz. Você pode ter costume, pode ter hábito, pode falar bonito, pode cantar bonito, mas não tem luz. Você é treva. Você é treva. Você precisa estar com Cristo, estar ligado com Ele, para representar a luz. Por que é que as pessoas não te conhecem como cristão? Por que os outros olham para você e não veem você como um cristão? Alguma coisa está errada, porque quando alguém bater os olhos em você, conversar com você, falar com você, tem que notar alguma coisa diferente. Você não pode ser igual ao mundo, não pode se igualar ao mundo. A Bíblia não manda a gente se igualar ao mundo, ao contrário. A Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai através da renovação do vosso entendimento. Então precisamos disso. Aleluia! Aleluia! Você está entendendo isso? Se você está entendendo, dá um glória a Deus aonde você está aí. Eita, Jesus bom! Precisamos. Estou partindo para o final agora. Outra figura que representa a igreja de Cristo é a lavoura de Deus. Vamos ler isso? 1 Coríntios 3, versículo de número 9. 1 Coríntios 3, versículo de número 9. A igreja é representada pela lavoura de Deus. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Somos lavoura. A semente foi plantada. Aí eu pergunto, como é que está essa lavoura? A figura de lavoura denota o processo de crescimento e desenvolvimento dos integrantes da igreja. Nesse processo, há os que contribuem para o tal desenvolvimento. Porque em Deus somos cooperadores. E no aspecto geral, todos são lavoura de Deus, que aguarda o grande dia da colheita. Porque de Deus somos cooperadores, lavouros de Deus e edifício de Deus sois vós. A colheita está chegando, sabia disso? Esqueceram? Vou lembrar você. A colheita está chegando. Eu ouso em dizer que estamos vivendo os últimos momentos da face da terra para o arrebatamento. Os últimos momentos, o arrebatamento é iminente, meu irmão. A qualquer hora acontece a colheita, a trombeta toca. Os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro e encontrar com o Senhor nos ares. Depois nós, que estamos vivos, seremos transladados, transformados. Nosso corpo corruptível será transformado em um corpo incorruptível e encontraremos com o Senhor nos ares. E logo então acontecerá o tribunal de Cristo. Mas olha que interessante. Temos que estar pronto para essa colheita. Você tem desenvolvido? Precisa desenvolver alguma coisa, meu irmão? Você precisa crescer. Você precisa crescer.
A Bíblia vai falar para nós, quando eu era menino, comia comida de menino, fazia coisas de menino, mas agora cresci, deixei as coisas de menino e assumo a postura de homem. É mais ou menos isso que temos que fazer na nossa vida. Temos que crescer diante de Deus, deixar as coisas de menino e exercer uma função. Lavouras de Deus. A igreja é um edifício ou a casa de Deus. Outra figura que representa a igreja. Um edifício ou casa de Deus. Cristo é quem dá o crescimento da igreja, sendo a mesma sendo identificada na figura de edifício, porque Deus, somos cooperadores, é o mesmo versículo, tá, irmãos? É por isso que eu não li. 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo de número 9, o versículo de número 7, eu vou ler o verso 7. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Somos o edifício, precisamos estar construindo, sendo construído diariamente e crescer. Você que faz essa construção, conhecendo mais sobre Deus, Deus vai ajeitando, Deus vai mudando. Mas quanto mais você conhece, mais você lê, mais você ouve, a sua fé aumenta. Então, lembra disso. O crescimento, para você crescer, não depende só de Deus. Depende de você. O que você tem feito para crescer? Ô edifício de Deus! O que você tem feito para crescer? Ô lavoura de Deus! O que você tem feito para crescer? Olha que interessante. Outra figura que representa a igreja, a família. A igreja é a família de Deus. É uma figura que representa. Aonde é que está isso? Vamos ler o livro de Gálatas, no capítulo 6, verso 10. Gálatas, versículo de número 6, e o capítulo 6 e o versículo de número 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, mas principalmente aos irmãos da casa. Precisamos fazer o bem a todos enquanto temos tempo. Mas tem muita gente que tem abandonado a sua família para fazer o bem aos outros de fora. Meu irmão, principalmente os da casa. Primeiro vem os allegados, vem os próximos. Devemos abraçar todo mundo? Sim. Devemos apregoar para todo mundo? Sim. Orientar todo mundo? Sim. Acolher todo mundo? Sim. Mas uma atenção maior aos da casa ou igreja de Cristo. Se você viu que o irmão está faltoso no culto, preocupe com ele. Você viu que o irmão já faz uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês que não aparece no culto? Se preocupa com ele. Ah, eu quero trazer gente de fora para a igreja. Que bênção, você está certíssimo. Mas se preocupa com o da casa, principalmente. Dá uma ligadinha para ele. Ô, meu irmão, o que está acontecendo? Está fazendo falta. Vai lá, faz uma visitinha para ele. Pô, irmão, isso é importante. Você é membro do corpo de Cristo. Precisamos disso. Precisamos disso, fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Paulo ainda chega a dizer, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadão dos santos, e sois da família de Deus. A igreja é citada como a família de Deus e o templo espiritual de Deus. É por isso que chamamos de irmãos aqueles que se convertem ao Senhor Jesus. Você entendeu? Você entendeu isso? Quero chamar a sua atenção. Se você não está sentindo falta da igreja, é porque não está passando mais o sangue da tua vida. O sangue precisa passar. Você precisa retornar. Tá bom? Eu quero orar pela tua vida nesse instante. Se você puder, em qualquer lugar que estiver, curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos, fecha os teus olhos, vou orar por você. Vai das luzes em tua presença nós estamos, Deus. Eu estou falando com um amigo, com um irmão, com um colega, ou até mesmo com alguém que não é conhecido da minha pessoa pessoalmente. O Espírito Santo mais vai de encontro com ele e com ela agora. Esse que está dizendo, eu preciso retornar à casa do Pai. Eu preciso retornar à igreja. A verdade, eu sou a igreja, eu sou membro da igreja. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Ajuda ele a partir de agora, ajuda ela. Toma pela mão direita, sustenta na destra da tua justiça, dando força, ânimo e vigor.
É o que eu lhe peço e assim seja. Amém e amém, Jesus. Amém? Deus te abençoe. Eu conto com você na próxima segunda-feira, às 7 horas da noite. Isso, segunda-feira, às 7 horas da noite. Voltamos agora com tudo para falar de Deus para você. Deus abençoe.